Boa noite, pessoal! Será que alguém ficou depois da mensagem de Natal? Quem ficou vai poder aproveitar comigo essa virada de ano. E nessa virada de ano, nós vamos ter muitas surpresas aqui no Assando Sua Batata. Né? No Assando Sua Batata, o primeiro programa já começa bem picante. Com o nosso palestino, né? Brasileiro palestino ou palestino brasileiro, algo do tipo. Doutor Abdala, né? Um homem que tem sua opinião formada e que não tem rabo preso com ninguém. Então ele vai expor todos os seus pensamentos e os bastidores da política no qual ele participa. E também vamos ter, este ano vai ser especial, Luan. Esse ano vai ser especial. Por quê? Nós teremos eleição presidencial, eleição para deputado, eleição para governador. E nós vamos tentar trazer alguns desses nomes aqui. Tenente Coronel Zuco já está convidado. O nosso Gabriel, né, aqui de Tramandaí, é praticamente obrigatória a presença dele. O presidente do meu partido, quem não sabe, eu sou progressista, né? Então vamos progredir nesse ano. Kovács Filho também está convidado. Mais uma das presenças que já está confirmada, eu creio que ela vai ser pré-candidata a deputada estadual ou federal. Mas eu acho que vai ser deputada Comandante Nádia. E também vamos ter o pré-candidato a deputado estadual e hoje o deputado estadual, um dos mais atuantes no estado, Joel Willing, de Igrejinha. Vamos ter também pré-candidato Luiz Vicente Heinze, com a dura missão de seguir com o legado do avô, o nosso senador Luiz Carlos Heinze. Também vamos ter e trazer aqui, temos que trazer esse pessoal, né? Nossa gente daqui, Alceu Moreira, né? Luciano Silveira, que são deputados da nossa região. A gente quer ouvir eles, a gente quer conversar com eles e a gente quer assar a batata deles. Também teremos pessoas públicas de Tramandaí conversando com a gente, como a doutora Alzira, como os vereadores do município de Tramandaí. Porque a gente quer trazer Tramandaí para dentro desse programa. Porque a gente quer que as pessoas saibam as informações corretas do que às vezes elas acham que tem uma vaga ideia e às vezes elas não têm. Então esse ano de 2026 promete muito, vai ser bem agitado, vai ser bem corrido. E vocês vão ver, muita coisa vai acontecer no Assando a Sua Batata. E também vocês vão poder ter uma palhinha, uma provinha de tudo que vai acontecer nesse ano de 2026 na nossa retrospectiva, que vai começar daqui a pouco, né, Luan? A nossa retrospectiva que vai mostrar todos os programas que a gente teve até agora durante o ano de 2025. Sendo que eu tô na virada do ano só por um motivo. É folga e champanhe. É só por isso. Porque os fogos de artifício não gosto. Até por sinal, pessoal, deixem os fogos para os profissionais da administração pública que fazem um belo show todos os anos. Parem de largar fogos de artifício nas suas casas, onde a gente tem ali, às vezes, um vizinho com o espectro autista, né? Onde a gente tem animais que sofrem muito com o barulho da virada do ano. Vamos ser mais conscientes nesse ano de 2026. Eu sei que está muito em cima do laço, mas ainda não chegou a meia-noite. A recém é 9 horas. Não? 8? 8h30? 8 horas. Então dá tempo de tu não acender aquele foguete, porque os profissionais vão fazer isso de forma mais segura. E a gente não quer os nossos hospitais cheios de pessoas sem preparo que estavam ali só querendo comemorar, mas com um trago nos cornos foi lá e acendeu a própria mão. Então, gente, vamos fazer um 2026 diferente. Mesmo a gente sabendo que 2026 não começa agora, começa só em março, que é o ano, que é quando começa o ano mesmo.
E o brasileiro é muito disso, né? Porque o brasileiro só começa o ano depois do carnaval. Então a gente tá no calendário certo. Porque o calendário certo começa no solstício de verão, que é em março, né? No hemisfério norte é em março. Então o brasileiro sempre teve meio certo ali, por isso que a gente fica meio de bobeira esses 2 meses. E as pessoas achando que o brasileiro que é burro, né? Então, assim, gente, vamos fazer um 2026 diferente. E lembre de uma coisa, o que tu estiver fazendo na virada do ano, roupa íntima de uma cor, camiseta de outra cor, eu quero dinheiro, vou botar camiseta amarela. Eu quero ter esperança, vou botar uma camiseta verde. Vocês já pararam para pensar nisso? Primeiro que vocês são tudo macumbeiro. Segundo, vocês já pararam para pensar que vocês fazem isso porque na virada do ano vocês querem desejar a si mesmos o que vocês querem para o ano inteiro. E vocês já pararam para pensar o que vocês estão fazendo da virada do ano de vocês? Entram tudo bêbado, muitas vezes até sem noção do que estão fazendo, e depois querem ter um ano bom. Querem ter um ano próspero. Entra o ano encaixaçado e quer que o ano seja de dinheiro. Já pensou em virar o ano fazendo dinheiro? Em virar o ano estudando para buscar algo melhor para tua vida? Já pensou em virar o ano fazendo o que tu quer que seja o teu ano? Porque se tu passar a virada do ano só no trago ou só festejando, vai ser isso que tu vai fazer o ano inteiro, meu amigo. Então hoje, o Assando Sua Batata especial de Réveillon deixa essa mensagem cada vez mais ácida, porque eu estou preparando vocês para o primeiro programa do ano, Doutor Abdala. Lá, ali, o tema vai ser bem apimentado. E sabia, né, Luan? Todo mundo gostou da batata assada do programa. Então, a partir de 2026, teremos a batata assada em vários comércios aqui de Tramandaí. E você vai poder comprar, experimentar em casa. E chegar pro maridão. Tu me traiu? Tu imagina? E essa mensagem no teu celular? Tu imagina? Tu imagina chegar assim pro maridão com a batata assada, ó. Trouxe a batata, mas tem que responder a pergunta. Sem a pergunta da batata, não come a batata. Imagina, e essa mensagem da fulana no teu celular? Porque uma coisa é certa na vida. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas a mulher herdou o cérebro dele. Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente e está sempre certo. Então a mulher é mais ou menos assim. Gente. Terminamos o ano em ritmo de brincadeira, mas falando sério. Como é o nosso programa. Então, fica aqui a mensagem para vocês. Um próspero ano novo, mas faça o seu ano ser próspero desde o início. Não na cachaça, mas na tua vida e na tua consciência. Porque eu espero vocês, dia 7 de janeiro, aqui, com o Dr. Abdala, e a entrevista que promete mudar o rumo da política dessa cidade. Fiquem com nossa retrospectiva e acompanhem todos os melhores momentos desse ano, que foi curto, porque a gente começou já no finalzinho, mas que 2026 promete muito pra gente. Um beijo, feliz ano novo pra vocês! Chegando um pouco mais perto do município, porque a gente nunca saiu daqui, né? O Pompeu tem casa aqui. O Bisol é daqui, né? O Kinder. E agora chegando ao presidente mais longevo do PDT, Cláudio Pereira. Para esta pessoa eu dou as costas. Dou as costas e explico por quê. Claro, né? Eu viraria minha cadeira para ele, porque foi uma pessoa que optou por um preço e não por um valor, né? E chegou um determinado momento que ele me procurou para dizer: não,
tu é neto do Juarez, se tu fores conversar com ele, pode ser que a gente vá no apoio do PP e do MDB e volte a ter os cargos na secretaria, quando o PP, no final de seu governo, botou o PDT para escanteio. Eu não concordei com aquilo e acho que ele traiu o PDT. Por isso, se eu pudesse, daria as costas a ele. Viraria minha cadeira para não ouvi-lo. Agora, chegando mais perto, né? Mais perto ainda de ti, o nosso atual prefeito, Juarez Marques. Não viro a cadeira para ele. Tenho respeito pela sua trajetória, porque é uma pessoa que, humilde, conseguiu conquistar o seu lugar na sociedade. Ninguém é eleito tantas vezes como ele foi se não trabalha. Eu tenho divergências partidárias, ideológicas com ele, mas eu reconheço toda a sua trajetória de trabalho e, como disse, de todas as pessoas que constituem o Gabriel político, também tem muita inspiração do que ele é e do trabalho dele. Então, não viraria a cadeira para ele. E hoje, como tu tá vereador, né, vamos manter ainda no executivo. Cláudio Almir Pedro. Não viro a cadeira para ele, porque eu acho que o Cláudio Almir teria um potencial a ser explorado na urna de uma outra maneira. Mas acredito que o seu partido acabou usando ele de uma maneira equivocada. Eu acho que ele poderia ter sido experimentado na urna como um candidato ao legislativo, como candidato a vereador, mas usou ele como uma maneira de manter o partido no poder. E agora, indo para o teu âmbito, né? Educação, Nira Gamba. É uma das melhores secretárias de educação que a cidade teve, né? A Nira é a secretária mais longeva da educação. Se ela concluir este mandato como secretária de educação, ela vai perfazer 4 gestões como secretária. Então, 16 anos como secretária municipal de educação. E claro que todo o trabalho, quando é bastante longo, sofre desgastes naturais. Mas acredito que o trabalho da Nira em razão da educação aqui no município é um bom trabalho e nós vemos muitos resultados. E agora, como a gente falou do REURB, secretário Léo. Olha, o secretário Léo, eu não viro a cadeira para ele de nenhuma maneira, mas eu sou sincero em dizer, eu não acompanho muito o trabalho do secretário Leonardo como secretário municipal, mas vou falar dele como meu colega. Nós dois fomos professores na Escola Irineu Rapac, e quando o Léo foi diretor da Escola Irineu Rapac, ele promoveu uma grande revolução na escola, e ele tem a minha admiração por isso. A Irineu Rapac sofria tristemente com o apelido de Carandiru, por conta daqueles muros altos em torno do prédio da escola, e o Léo levou alegria para aqueles muros, fez uma reforma, pintou, deu vida, deixou colorido. Então, eu não viraria a cadeira para o professor Leonardo. Agora, indo para o teu âmbito, o âmbito da cultura, mantendo ali o nosso secretário Paulinho Ricoli. Não viro a cadeira de jeito nenhum para o Paulinho, porque é meu amigo, é meu irmão, de tantos trabalhos juntos, de grandes parcerias musicais. Às vezes ele lança uma obra e eu, em resposta, lanço outra, como, por exemplo, ele tem uma música chamada Saciranda, que num dos trechos da música diz: cada passo do meu livro só vai ler quem caminhar. Eu, quando ouvi aquela canção, me encantei de tal modo que produzi um poema. E esse poema deu nome a um livro meu, fazendo referência à música Cada Passo do Meu Livro Só Vai Ler Quem Caminhar. Eu publiquei um livro chamado Planar dos Passos, fazendo referência aos passos de quem caminha, não é? E a música do Paulinho é uma pessoa muito querida, embora seja de um partido diferente, enfrentou o seu partido e declarou publicamente apoio à minha candidatura, mesmo ele sendo uma das pessoas que organizava a candidatura majoritária do MDB e trabalhava nesta linha de frente, declarou ampla e abertamente seu apoio à minha candidatura, não porque era o MDB e o PDT, mas porque nós estávamos juntos, como seguimos juntos, num propósito: representar a cultura de Tramandaí, no Legislativo e no Executivo, como ela merece. Mantendo essa linha do Executivo, o homem que deu a inspiração para esse quadro, o ex-prefeito Luiz Carlos Galto. Pelo amor de Deus!
Para este eu dou as costas. Dou as costas a ele, viro a cadeira, como virei no dia da minha posse, e as pessoas dizem, que mal educado que foi o Gabriel. Mal educado eu seria se eu tivesse atrapalhado a sessão, vaiado o discurso dele. Não, o que eu fiz foi uma atitude, uma manifestação pessoal e silenciosa. De modo individual, eu virei a minha cadeira para dar a ele o sentimento do que muitas vezes ele fez para mim e para toda a comunidade artística. Chegou um determinado momento em que o ex-prefeito não ouvia, não recebia a cultura, o Conselho Municipal de Cultura não era ouvido, ele dizia uma coisa, não cumpria, e assim ele deu as costas para a cultura de Tramandaí. Mas foi ele que criou a Secretaria de Cultura. Foi, depois de muito tempo em que ele tinha prometido, foi fazer lá no final e não da maneira como deveria ter sido criada a secretaria, porque não havia estrutura nenhuma. Prometeu muitas coisas para o setor da cultura, não cumpriu. Então, este descaso que ele teve com a cultura foi o que manifestou a minha vontade de fazer esta manifestação individual, silenciosa, de dar as costas a ele, virando a minha cadeira. E aí, eu te digo, eu estou aqui num quadro por conta da minha atitude. Não, e esse quadro vai ser o mais longevo. Todo mundo lembra que no discurso de encerramento do prefeito havia uma cadeira virada para ele. Mas ninguém lembra o que ele falou. Então eu acredito que consegui dar uma Lograr resposta. êxito, né? Mas, Aline, agora mudando um pouco o foco da nossa conversa, eu te faço uma pergunta. A Aline, ela não caiu do nada, assim, não é só porque é esposa do prefeito, primeira-dama, ela não caiu do nada, ela vem de uma trajetória, né? A tua família também tem uma trajetória na cidade, ajudou a construir boa parte das obras na cidade. E como é que é hoje representar a história da tua família dentro da cidade? E queria que tu falasse um pouco mais da história da tua família. O meu pai, ele era de Maquiné, né? E veio para Tramandaí. Ele sempre foi construtor, ferreiro desde novo. E Na verdade, a história começa bem antes, né, Andy? O avô da Aline veio quando bebê, com o pai dele, da Polônia, na Segunda Guerra Mundial. E eu tive a oportunidade agora, essa semana, de ir até Santo Antônio, eu esqueço o nome lá do Riozinho. Riozinho, e nunca imaginei que pudesse ter uma cidade lá no meio de tantos morros que tem e alguém vir naquela época ainda. Se hoje é difícil o acesso chegar lá, mais difícil deveria ser naquela época, que tu veio de navio e tu parar lá, né? E lá começa a história da família da Aline, que é uma história muito bonita. Hoje lá tem uma placa ainda dos fundadores daquela região, né? E ali começa a história do avô da Aline, com o pai da Aline vindo também para Maquiné. E a Aline pode dizer que é tramandaense, né? Veio para cá beber. Fui criada aqui. Em Foi criada Tramandaí. aqui. Isso aí. Aline, e uma das coisas que eu tenho notado, tanto na Secretaria de Obras quanto na Assistência Social, que são secretarias onde eu estou sempre presente, quanto na educação, né? O diferencial dessa gestão tem sido a gestão humana, né? O como lidar com as pessoas, né? E como tu coordena o teu time ali de trabalho. E eu te pergunto, o quanto isso faz diferença no teu dia a dia e o quanto tu vê de resultado as pessoas te entregando mais resultado, né? O trabalho do CRAS, como que tu vê essa... CCI. o CCI. O que a gestão do Juarez, né? O legado dele, né? Sempre foi esse. Que a gente tivesse essa empatia com as pessoas, esse acolhimento, né? Com as pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente carrega muito, assim, dentro da secretaria, com os nossos funcionários, que a gente acolha as pessoas, né? Tragam as pessoas para que a gente possa, né, dar um conforto melhor, que a gente consiga tratar bem a pessoa, daqui a pouco tu não vai conseguir resolver todos os problemas dela, mas que tu vai conseguir pelo menos ouvir a pessoa, né? Uhum. E isso, todos os nossos, né, que a gente trabalha junto,
Eles têm isso. Com a terceira idade, como é que tá hoje lá? Eu para mim, na minha época, né, era o lugar que eu mais gostava de frequentar. causa do Naquela época bailinho, eu não né? tinha Bailinho. idade. Hoje, na verdade, eu já posso estar lá, né? Porque já ultrapassei os Ah, 60. sim, mas Hoje a gente tem mais de 150. já tirou a carteirinha, Juarez? Faz tempo, A carteirinha da terceira idade? faz tempo. Mas olha, o homem quer aproveitar as vaguinhas especial, hein? Com certeza. Não, olha, o homem é diferente. Mas quando a Aline assumiu, ela tinha um propósito que era aumentar, né? Número. Aham. Hoje a gente tem mais de 150, quase 200 idosos, né? Uhum. Participando ali do bailinho e também das atividades que tem ali. A gente tem aulas de dança, tem ginástica, tem os quadradinhos do amor, que são de tricô, crochê. Ah, tá. Eu achei que fosse algum tipo de cupido ali. Cupido da terceira Algum idade. cantinho lá, uma né? coisinha mais. Bah, vamos fazer um Tinder, ó. Ah, vai Vamos fazer um ter. Tinder da Algum terceira. cantinho lá, né? Ó, aí, ó, já estamos dando ideia para projetos. Vou conversar com o vereador. Vereador, vamos conversar. O vereador está investindo numa parceria com a Secretaria de Assistência Social. Ah, sim, do baile dos debutantes. Agora vamos investir no Tinder da terceira idade. O vereador Berneira, tá? Até verdade. Acabei de fazer as emendas agora no final da semana passada. E uma das emendas é um dos projetos da assistência social que inicia a partir do ano que vem, né? Que é o baile municipal das debutantes. Que eu lembro até hoje, né, da conversa que o vereador Berneira teve contigo. E eu lembro até hoje da tua expressão. Aquilo dali me marcou bastante, né? A tua expressão de pessoa assim, bah, que bacana, né? Que ideia legal. E prontamente topou, junto com a tua equipe, e eu tenho certeza que nós vamos fazer um baita de um baile para essas meninas, porque às vezes, muitas delas, na verdade, a sua grande maioria, hoje em dia a gente não vê mais a festa de 15 anos, né? Sim. Porque, que nem diz o vereador, a gente, os pais ou dão uma opção, tu quer um celular, tu quer um presente bom, ou tu quer uma viagem, ou tu quer um aniversário, porque acaba saindo pesado, e a gente sabe que a realidade financeira é bem complicada. E principalmente as meninas que vão acabar sendo atendidas, que são as meninas mais da região periférica, né? Isso vai ser uma coisa, eu acredito que vai ser algo marcante na vida delas. Como era antigamente, Sim. que tinha os bailes municipais, né? Sim, sim. Vai ser um baita de um evento e é isso que a gente fala, né? A gente também tem que garantir que todo mundo tenha Um tratamento por igual. os mesmos direitos, isso aí. É para isso que a gente trabalha. E eu vejo hoje a assistência social tendo uma participação com programas e projetos com o governo do estado, que na minha época eu não tive essa oportunidade, sabe? Ah, sim. Hoje tem várias parcerias aí que vocês estão... Hoje a gente tá quase sem cabelo, né, Lizzie? De tantos editais que o estado tá abrindo e que a gente tá entrando em todos os editais Sim. que abrem, a gente tá se Eu vou inscrevendo. te dar Mas assim, aí o que eu queria te perguntar assim, ó, falando sobre família e sobre a criação, né? Sobre a nossa própria criação. Aí, Aisha, hoje, o que tu acha que falta para as crianças serem melhores moldadas para o futuro? Hoje, o que tu vê disso? Hoje, como terapeuta, como religiosa, o que tu acha que falta para as escolas? O que tu acha que falta para os pais? Né, para a família, porque eu vejo que é isso que tu trabalha na tua terapia. Um sistema familiar que dê certo e que encaminhe certo para as futuras gerações, né? Sim. E hoje, o que tu acha que precisa? O apoio do poder público através das escolas, a família ser mais estruturada, o que é necessário para que a família tenha essa estrutura? Na minha opinião, falta a junção de tudo isso, né? Andarmos... o poder, né, político, na verdade, eu digo isso porque eu não... A gente tem as eleições, enfim, tudo sempre muda. Hoje nós temos um governante, um prefeito, amanhã é outro. Então, eu acho que precisa ter uma visão mais familiar novamente. Nessa questão, principalmente com as crianças, porque eu vejo muita necessidade, principalmente os adolescentes, né? Eu convivo com muitas crianças ali na igreja,
eu sirvo no Ministério Infantil da minha igreja e nós temos a parte dos jovens também ali, que a gente chama de Flame, tem os teens também, então eu mesma tenho uma filha de 11 anos, agora ela tá nessa transição aí para adolescência. Eu vejo que falta comunidade, antigamente como nós tínhamos, né? Uhum. Vejo que nós estamos muito internautas, muito celular, internet, muita rede social, e a gente não sabe usar ainda. A gente não sabe usar. E quando eu falo a gente não sabe usar, não é, eu sei mexer nesse botão aqui, eu sei qual é a câmera de última geração, o iPhone, não sei o quê. Não, eu digo que a gente não sabe usar pro bem. Por exemplo, tu sabe usar tu está usando a tecnologia por um bom proveito, que é esse teu podcast, que traz muita informação, principalmente nessa área que a gente governamental aí que a gente a tem, ideia é né? trazer conhecimento para as pessoas, porque eu acredito o quê? Hoje, o conhecimento ele é buscado através de TikTok, através dessas coisas. E é tanta imbecilidade que é falada, né? Tanta imbecilidade que é falada. Tem gente que ainda acredita que... Tem gente que ainda acredita que os militares vão tomar o poder e vão botar o Bolsonaro de volta no poder. Entendeu? Não tem como. Não, tem gente que ainda tem essa fé. Entende? E eu te pergunto o seguinte. Hoje... Se bem que a gente vê, desculpa te interromper, mas a gente tá vendo muito o poder executivo e o judiciário mais ainda se meteu... Um se metendo no poder do outro, né? E isso aí é uma coisa que é ruim, porque quando a gente tem a divisão dos poderes, a gente sabe que é para o equilíbrio. E a gente vê que isso não acontece, né? O poder judiciário anda se intrometendo. Isso na minha opinião, tá? Muito em outras esferas. Certeza. E eu não digo que não tem que andar junto, mas a gente tem para o equilíbrio. Senão não precisaria ter a separação dos poderes, né? Quando existe a separação de poderes, que a nossa Constituição nos garante isso, né? É porque cada um tem uma função, né? Então, na minha visão, não está sendo respeitado, né? Eu vejo muita imposição, então... Eu te faço uma pergunta, Yesha. E nas escolas, por exemplo, hoje tu diz que tu faz parte de um ministério, certo? Sim. Como seria, por exemplo, se esse ministério pudesse atuar hoje dentro de uma escola? O ensino religioso, ele dentro da escola, ele tem uma vertente, e aquela vertente é aquele básico, meio feijão com arroz. Na verdade, o feijão já sem muito grão, é só um caldinho ali por cima do arroz, né? Então, hoje não se tem importância, assim como não se tem importância para a antiga moral e cívica, não que eu tenha passado por isso, mas antigamente a gente tinha uma educação um pouco mais disciplinada. Muito mais. Hoje falta muito para o jovem acesso a esse tipo de informação, porque tem acesso ao besterol, né? E daí falta realmente a informação que traria qualidade. Eu te pergunto, o Ministério teria como atuar? Sim, até uns anos atrás, nós tínhamos bastante... a gente entrava bastante nas escolas, tinha um projeto que a Bola de Neve fazia de ir uma vez por mês, fazer uma palestra, conversar com os adolescentes, não exatamente trazendo a parte bíblica e religiosa, mas tentando acompanhar, né, esses adolescentes, perguntando para eles qual que eram as dificuldades, né? Então a gente via muito essa questão da falta dos pais. Pais que trabalham muito, a gente sabe que precisa trabalhar, mas o tempo que eles têm livre, eles estão no celular e não estão com as crianças. Muitos pais não sabem nem o que as crianças acessam. Dão muita liberdade. Por quê? Porque é fácil, né? Eu não quero me estressar com meu filho, eu dou, toma aqui esse celular. Hoje, dificilmente tu vê uma criança com 10, 11 anos que não tem aparelho. 10, 11 anos? Difícil de ver com 6. Exatamente. Com 6 anos é difícil tu ver uma criança sem aparelho celular. Exatamente. Começa muito cedo, bebê, né? Hoje tudo é maior, né? Hoje nós temos as telas, são muito grandes. Hoje nós comprávamos uma TV 21 polegadas, era um sucesso.
que não tinha tubão. Nossa, né? As primeiras Eu lembro da minha mãe quando fila. ela comprou o primeiro videocassete, 4 cabeças, autolimpante Sharp, Ah, eu também no lembro. consórcio. Consórcio. E eu lembro de chegar em casa, que eu fui trabalhar com meu pai à noite, e a gente chegou em casa, minha mãe sentada na frente da TV, do quarto dela, com o videocassete instalado, e ali ela lendo o manual. Sim. Bah, e eu feliz pra caramba, porque a gente tinha passado na locadora que tinha na época, né, Oscar Vídeo. Lembro até hoje do nosso amigo Carlos e do Paulinho. Paulinho da Alto Estilo lá. Aham. Paulinho A da Paulinho é grande gente Paulinho. finíssima. Conheci ele no cartório, quando trabalhei no cartório de Tramandaí. O Paulinho tinha essa locadora e daí a gente passou lá. E eu lembro até hoje, foi pego um videocassete pra mim, que era o Cavaleiro Zodíaco Santa Ceia. Nossa, aquilo dali era fantástico. Eu já vi. Não, Meu irmão era fã. Nossa senhora, a gente tinha que olhar junto com ele, porque, né? Era uma TV, um Sim. videocassete. E meninas, uma pergunta assim um pouco mais individualizada para cada uma, Ah. né? Neuza, qual foi a situação mais complicada que tu passou nesse período todo de voluntariado? Mais complicada. Mais complicada, mais difícil de... Onde tu parou e pensou assim, bah, e agora? Né? O que eu faço? Como é que eu reajo a essa situação? Como que eu vou agir nessa determinada situação? A situação mais complicada que tu passou Olha. ou com o poder público, ou com uma outra entidade viva, ou com alguém que estava precisando do teu serviço voluntário, ou até mesmo de forma administrativa da liga, né? Qual foi a situação mais complicada que tu passou, ou talvez que tu passe até hoje? Eu sou muito pé no chão, assim, para resolver problemas, né? Eu tento ser muito coerente, mas, assim, uma situação difícil, realmente, que eu passei, assim, não digo, nem sei como justificar, mas foi o período da pandemia ali que a gente perdeu a tia Maria. Que aquele, para mim, foi o período mais crítico, né? De administrar aquele período, que ela caiu, quebrou o fêmur e aí a situação evoluiu para uma hospitalização, por uma cirurgia, no meio da pandemia, sem familiar por perto, e era nós por nós, né? Então, de organizar um revezamento com as voluntárias para o atendimento no hospital, ela tinha 90 anos, ela precisava alguém, Sim. né, o tempo todo, e administrar isso tudo até o momento que ela partiu, né, que ela não chegou a sair dali, e para onde que ela vai, e achar alternativa, achar caminhos para onde levar, né? Ela teria que sair do hospital, ela chegou a sair do hospital, mas não foi por muito tempo, então voltou para o hospital, enfim, né? Foi um período, assim, bem crítico. Então, E dar sequência depois, né? sim. E retomar o Exato. grupo, né? E fortalecer o grupo com essa grande perda que a gente sofreu daquela forma, assim. Na verdade, a gente saiu fortalecida sempre, né? As dificuldades acabam fortalecendo, né? Mas mesmo assim, administrar isso, esse período aí foi um período difícil. Aquela situação foi complicada. E que realmente, né, normalmente é assim, quando o baque vem, ele vem próximo, ele não vem de... Tu não vê aquele... não é que nem o vento, né? Que tu vê vindo o tornado, não. Quando chegou ali. Sim, derruba. E derruba e tu tem que segurar. Tem que ter força para te manter, tem que ter força para segurar. E realmente, eu acredito que continuar o legado é algo... Até por isso que a gente vai fazer um programa especial aqui futuramente. No Natal agora, a gente vai fazer um programa especial a uma das pessoas mais especiais que eu conheci nessa cidade. Papai Noel? Jairo, Papai Noel. Papai Noel. É uma das grandes perdas. A Fui duende do Jairo. gente chegou a ajudar ele também, né? Exatamente. Fui duende do Jairo. Mais uma ação da Liga, ajuda no Natal, né? Eu fui duende do Jairo, assim como o vereador Gabriel Fernandes também foi duende do Jairo. Então a gente vai fazer um programa especial, né, com essa mística, também falando um pouco da Airplin, que é outra entidade que atua bastante em Tramandaí. Também quero conversar, já conversei com uma membro da APA ali, né, que foi a professora Terezinha. Terezinha. E agora tô com mais duas aqui, né? Mais duas. Eu tô trazendo tanta professora aqui que daqui a pouco Mas eu aprendo alguma coisa. A tia Maria merece também uma referência, assim, porque ela foi muito atuante até o último momento, assim, que ela foi.
Ela esteve sempre presente, ela era referência, foi referência e continua sendo. O quadro dela está lá na nossa sede. Né? Ninguém lembra da Liga sem lembrar da Tia Maria. Flavinho. Eu sou das escolas do tempo integral. Eu estudei no Polivalente em tempo integral Uhum. e eu estudei na Rural em tempo integral. Uhum. Né? Então eu tinha as aulas nos turnos inversos eram técnicas. Eu tinha agricultura, eu tinha zootecnia, eu tinha pecuária, eu tinha nos turnos inversos, tanto no Polivalente quanto na... E ainda tinha técnicas comerciais no Polivalente. E eu sou formado nessa escola pública, nesse modelo, que é um modelo que eu acredito que é um modelo de sucesso. As crianças estão na escola em tempo integral, aprendendo alguma coisa. Em escola, inclusive, que poderiam ser todas elas profissionalizantes. Concordo. Que não é a responsabilidade do Estado, é da responsabilidade do município. Se não é, e aí, se não é só do município, se é do poder privado também, vamos fazer isso. Porque só a escola cívico-militar tem que ter todas as benécias da questão militar, principalmente da questão de segurança e da questão de disciplina. Por que as outras não podem ter? Tá, mas e por Porque que é um as modelo outras não têm? implantado, não sei o quê, para os caras fazerem uma baita de um desfile, não. Mas aí eu te pergunto, por que as outras não têm? Por que as outras não têm esse modelo de disciplina? Porque não existe a ordem e a regra. Mas não é essa a questão. Concordo contigo, mas- Flavinho. Eu concordo Tu contigo. acha que a diretora do Barão não quer que tenha um brigadiano na frente da porta da casa dela? Mas é simples. No Castelo Branco não quer que tenha? Quer? Vamos procurar a Câmara de Vereadores, né? E vamos atrás disso daí. Eu tenho certeza que temos inúmeros vereadores que são parceiros disso daí. Que querem não só melhorar a educação, que querem trazer um benefício aqui, um benefício ali, para melhorar o ensino. O meu vereador, Flavinho, ele diz uma coisa que é muito importante, e isso eu sempre marco em todos os programas. A educação é a única capaz de formar cidadãos antes que o crime forme criminosos. Entende? Então isso, para mim, é muito marcante. A escola de turno integral, como eu falei antes, é fenomenal. É um fenômeno. Agora, eu vejo hoje, dentro dos modelos, porque a gente vê muita coisa, Flavinho. Esses dias eu estava passando na frente do Dom Pedro, aquela reunião para uma briga em frente ao colégio. Por quê? Ah, não existe segurança. Ok. Mas também não tem aquela doutrina de disciplina. Ah, mas isso foi mudando. A gente foi afrouxando demais a rédea. Tu é um pai que tem filha, a tua filha mais nova tem quantos anos? 26. 26. Hoje, na tua época, tu podia regrar ela. Hoje, se tu regrar teu filho, que nem eu falei com o Wagner, que é conselheiro tutelar aqui. Na minha época de escola, na minha época de infância, os professores e os pais te ameaçavam com conselho. Hoje, as crianças te ameaçam com conselho. Então, daí se perdeu uma hierarquia de regra desde casa. E a escola se torna muito pior. É ruim pro professor. Não é regra, não é regra. Mas muitas dessas ocorrências escolares, muitas das ocorrências de colegas são por conta de desorganização familiar. Também. Muitas delas. Também. Né? Muitas delas. Então, isso é um tema muito complicado a ser debatido. Nós temos hoje inúmeros problemas em escolas, né? Atendimento a crianças especiais, Andy, que é um investimento que o uma Estado... deficiência gigantesca. O Estado tem que botar, o município tem que botar. Nós não conseguimos mais, na nossa época, isso. A NIRA faz um esforço absurdo para que se coloque o número certo de profissionais à disposição do número de crianças especiais que tem que ter, e não se consegue. Não se consegue. É uma dificuldade bárbara com relação a isso. E isso é uma coisa que pesa muito na sanidade dos profissionais da educação. Sanidade dos profissionais da educação, que não têm preparo, não estão preparados e não recebem o preparo adequado para lidar com determinados tipos de situações onde um aluno ameaça o professor hoje na sala de aula por conta essas benécias que ele tem a favor da lei, Exato. ou tendo a seu favor como é que é? O estatuto do adolescente, o estatuto da criança e por aí afora. Então, são situações muito complicadas.